Na apostila, nós havíamos parado na página 12, no exercício D. Exercício D da página 2. Vamos lá? Quem estava ausente nesse dia, provavelmente está, né? Essa página incompleta. Tem que assistir a aula gravada, senão vai ficar conteúdo incompleto. E vai perder a explicação, não vai saber fazer o conteúdo. Gente, matemática é uma sequência, né? Se você faltou a aula e você não assistiu a gravada, você não vai entender como estamos fazendo os exercícios, tá? Então, é importante, faltou a aula, assiste, para que você entenda como nós estamos trabalhando, o que nós estamos fazendo, porque nós estudamos simplificação de fração, o que é uma fração equivalente. Então, assim, quem perdeu essas aulas vai ficar mais perdido e, principalmente, no dia da prova, né? Não vai saber como fazer. Então, nós estamos terminando de corrigir a página 12. Faltou ali a D, né? Nós fizemos correção até a C. A D. (45 60avos). Qual que foi a fração simplificada? A fração irredutível que vocês chegaram da D. Quem conseguiu fazer? Da D? É. Da D deu 3 quartos para mim. 3 quartos. Todos conseguiram chegar? Todos conseguiram chegar na fração 3 quartos? Eu não estou sabendo de nada. Não, pro. Qual que foi a fração que deu na sua, meu bem? Ó, 45. Dá para dividir por quem? Por 5. Por 5. Dá para dividir também por quem? Não. Deixa eu ver se vai dar para dividir por 9. Só que também não tem 60. Não. Ah, deixa eu pensar. É melhor Por 5 mesmo. Caso dos 60. Daí dá 45 dividido por 5. 9 e 12 avos. Aqui dá para dividir por quê? Numerador e denominador. Por 3, né? 9 por 3. 12 por 3. 9 dividido por 3. 3. 12 dividido por 3. 4. 3 quartos. Dá para dividir por 15 também. Ó. Só de cima, tá? Não precisa fazer as duas, não. Só para mostrar para vocês. Por 15. Ó. Quantas vezes 15 cabe dentro de 45? 3, não é? 15, 15, 30. Mais 15, 45. 3. Quantas vezes 15 cabe dentro de 60? 4, né? 15, 15, 30. 15, 15, 30. 30 mais 15, 60. 4, porque 15 mais 15 é 5, faz 30 mais 30. Então, dava para fazer também simplificando por 15 e 15. Mas eu falo para vocês começarem do menor, que é mais, né? Mais garantido. A fração E era 81 90avos. Quanto que deu aqui essa fração irredutível? Não deu tempo? Façam aí rapidinho. Qual? A 64? A E. Não, a E. Deu 9 décimos. Isso. Dividido por 9. Aham. E a 64?
Tá, vamos fazer ali quem não fez essas últimas duas. Ótimo. Essa aqui é fácil, né? Se dá para ser por 9. Oitenta e um dividido por 9. E 90 dividido por 9. 10. 9 vezes 9, 81. 9 vezes 10, 90. Ah, 64, 112 avos. Alguém conseguiu me dizer? Qual que é a fração irredutível? Dá 8, 14 avos. Mas ainda dá para reduzir. Pelo mesmo. Sim. Ah, você não terminou. Qual é? Não, é irredutível, é a última. Qual é a menor que você conseguiu chegar? Pode. Vamos lá, gente. 4, 7. 4, 7. Online conseguiram fazer? Ó, aqui como é par, eu posso começar por 2, porque numerador e denominador par, né? Números pares, então metade. Todo número dividido por 2 representa metade dele. Então, 64 dividido por 2, 112 dividido por 2, quanto dá? Ó, 112 dividido por 2 é metade. Qual que é a metade de 112? 56, não é? Ó, par, numerador, par, denominador. Então, eu continuo por 2, se eu quiser. Fica mais fácil. Porque sempre o número dividido por 2 representa metade. É mais fácil de lembrar. É mais fácil fazer a divisão. 32 dividido por 2, qual que é a metade de 32? 16. 16. Qual que é a metade de 56? Qual que é a metade de 56? 33. 33? Não, 28. Ou. 8, 16. Sobe 1. Né? Ó. Não, é 56. 28. 8 não é 16, sobe 1. 2 e 2, 4, com 56. 28. Vai continuar por 2. Poderia ter feito menor? Poderíamos, mas agora ficando mais fácil. Ó. Qual que é a metade de 16? 8. Qual que é a metade de 28? Dá para ser por 2 ainda. Qual que é a metade de 8?
Qual que é a metade de 14? 7. Eu consigo continuar dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número? Não. 4 dá para dividir por 2, mas 7 não dá. Daria 3,5. E não existe 4, 3,5 na fração. Aí acaba aqui. É porque a gente pegou o caminho mais longo, mas ela poderia ter ficado bem menor. É porque a gente foi no caminho mais longo, mas é mais fácil de você acertar, né? Agora, ó, viram como que fração? Fração é algo que tem uma sequência, uma ordem. Nós começamos do básico. O que é uma fração? Uma fração ela é composta de numerador e denominador, né? Numerador é quem está em cima, denominador é quem está embaixo. Nós vimos a leitura de frações, né? Nós vimos o que cada parte representa. Ô, Benício, o denominador, ele representa, né, por quantas partes esse inteiro foi dividido. E o numerador, ele representa o número de partes do inteiro que foram tomadas. Isso tudo nós já vimos. Eu estou falando isso que nós vamos entrar em outro conteúdo, de fração ainda mais diferente. Então, nós vimos. O que é uma fração equivalente? É quando ela representa a mesma parte do inteiro ali, né? Quando você olha ali. Nós vimos simplificação de fração. O que é uma simplificação de fração? É isso que nós fizemos aqui. É quando nós vamos simplificando a fração até torná-la irredutível. O que é uma fração irredutível? É quando eu chego no numerador e denominador e eu não consigo mais dividir o numerador e o denominador pelo mesmo expoente, pelo mesmo número. Na fração equivalente, eu também posso encontrar uma fração equivalente multiplicando e dividindo. Isso nós vimos até aqui. Agora, eu quero que vocês coloquem data na página seguinte, que é comparando frações. Então, comparando frações. Coloquem data nesta página. Nós vamos trabalhar com a ideia dos sinais maior que, menor que. Então, ó, vamos lá. Coloquem data. Hoje é dia 2/8, página 13. Aqui todos fizeram? Todos corrigiram? Aqui na sala, ok? Online, todos conseguiram fazer aqui? Terminaram a correção? Comparando frações. A F ainda tô aí, pro. Você está onde, Bárbara? Na F. F? Tá. Eu termino. Ó, lembrando, gente, perdeu a aula, corre atrás do conteúdo, senão na prova é muita coisa, não é difícil. Mas, ó, nós já vimos nesse comecinho, nós já vimos coisas diferentes, nós vimos, retomamos, né, a ideia de fração em número decimal. Então, provavelmente eu vou cobrar na prova de novo, representação de fracionária e de número decimal. Nós vimos frações equivalentes, simplificação de fração. Isso já vai cair tudo nessa prova mensal. Então, é fácil, desde que você entenda desde o começo, não vai ser difícil. Então, se você faltar a aula, não deixe, corra atrás do conteúdo que você perdeu, tá? Porque senão, na hora da prova, você vai se perder todinho, porque normalmente na mensal a gente tem menos conteúdo, só que logo nesse comecinho a gente já estudou 3 conteúdos e já vamos estudar comparação de fração. Então, cuidado, tá? Perdeu a aula, corre atrás, para no dia da prova você não ficar perdido. Então, nós vamos trabalhar com essa ideia desses sinais aqui, ó. Comparando fração. Tá? Então, vamos relembrar. Eu sei, vocês já viram. Vamos relembrar. Por exemplo, eu vou colocar aqui, para ter essa ideia melhor para vocês de sinais. 2 décimos e 4 oitavos. 2 décimos e 4 oitavos. Comparando frações, vamos começar do básico, mas tem algumas regrinhas assim que você vai ter que analisar depois. Mas olhando ali para o numerador, né? 2 décimos e 4 oitavos, quem é maior? 2 décimos.
Vamos sair da fração. Peraí. Depois eu explico para vocês a ideia de fração. Vamos só no números decimais. Vamos lá, para ficar mais fácil. Porque nem todos vão... Ó, vamos colocar assim. 2 e 4. Quem que é maior? 4. Obviamente, todos sabem que é o 4. A boquinha, para mim saber qual que é o sinal que representa maior que ou menor que, a boquinha, ela sempre fica aberta para o maior. E sempre vai ficar fechada para o menor. Sempre. Né? Tem uns que falam assim, em macetinho, né? Faz um risquinho. Ó, parece um 4, esse fica parecendo 7. Mas eu acho mais fácil você pensar assim. Para saber qual que é o sinal maior e menor, você pensa na abertura. A parte aberta sempre vai ficar para o maior. Sempre. E ela vai ficar fechada para o menor. Sempre ela vai querer comer o maior. É mais fácil. Eu acredito, né? É mais fácil. Então, se eu colocar aqui 10 sextos, quem é maior? Óbvio que é o 10. Então, vai ficar ao contrário. Aberta para o 10 e fechada para o 6, porque ele é menor. Pronto, só para relembrar. Conseguiram lembrar essa ideia de maior que e menor que? Não. Não, tem um jeito mais simples de eu explicar, gente. Ela vai ficar aberta, o sinal é esses dois, e como eu sei qual que é o que representa o maior que, ele vai ficar aberto para o número maior, para a fração maior, a gente vai estudar a fração. Mas aqui é só para facilitar. Então, ó, quando for menor, vai ficar fechado para o menor, aberto para o maior. Sempre. Não tem muito mistério. Só pensar nessa ideia da abertura. Pensa assim, sempre que a boquinha está aberta sempre para comer o maior. E ela vai estar fechada para o menor. Sempre vai estar aberta para o maior. Quando ela estiver, né? Fica mais fácil. Então, quando eu trabalho com a ideia, né? Maior que, menor que. Lembrando que nós vamos trabalhar nesses dois símbolos, mas com a ideia de fração, tá? Então, vamos lá. Comparando duas frações. Você sabe dizer qual é a maior? Você sabe escolher duas frações iguais em um conjunto com várias frações? Vamos aprender um pouco disso nas atividades a seguir. Então, nós vamos começar do básico da comparação de fração, porque depois vai mudando algumas coisinhas, né? Que você vai comparar denominador, você vai comparar numerador. Então, por isso que vamos começar do básico, do mais simples. Primeiro, saber qual que é o sinal maior que e menor que. Sempre que estiver aberto para o maior, sempre vai estar aberto para o maior e vai fechar para o menor. Lápis na mão, vamos lá. Davi e seu avô Humberto estão passeando de bicicleta no parque. Aí, vamos aqui, ó. No item A. Humberto perguntou a Davi se ele prefere ganhar 2/5 ou 4/5. Então, as frações que nós temos ali, 2/5, 4/5, da quantia que ele tem no bolso. Para ficar com a maior quantia, que fração Davi deve escolher? Aqui, o que essas duas frações têm em comum? O que essas duas frações têm em comum? O que essas duas frações têm em comum? Denominador. O denominador, não é? Então, significa dizer que elas estão divididas em partes iguais. Ok. Se elas estão divididas em partes iguais, né? Porque por isso que eu falei, nós vamos analisar numerador, denominador.
Então, aqui eu sei que são divididas em partes iguais. Qual que representa a maior quantia, então? Se estão divididas em partes iguais, qual vai representar ali a maior quantia? Online, qual vai representar a maior quantia? 2/5 ou 4/5? 4/5, não é óbvio? Quem vai ter a maior parte ali? Ó, isso porque os denominadores são iguais. Então, eu olho para o numerador. O maior numerador representa a maior fração. Então, essa é maior. Porque se você pensar nesses dois inteiros pintados, 2/5 vai ser menor do que 4/5, não vai? Um vai ter tomado 2 partes e o outro 4. Então, lá na linha, Davi deve escolher 4/5 da quantia. Então, quando o numerador, ó, começando aqui, quando o numerador, você vai olhar numerador e denominador. Quando o denominador são iguais, o maior numerador representa a maior fração. Então, já tem que começar assimilando isso, tá? Por quê? O denominador não representa as partes que o inteiro foi dividido? Então, aqui está dizendo que estão divididos a mesma parte, só que os numeradores estão tomados de forma diferente. Então, Davi deve escolher 4/5 da quantia. Quintos da quantia. Nessa linha, tá, gente? Estou fazendo assim por causa do espaço que vocês têm para visualizar a tela ali do online, tá? Aí na B, para completar o que eu fiz aqui. Ó, no pontinho, desculpa. Lá no pontinho tem as duas frações, você só vai colocar ali. Só que ali a diferença é que está ao contrário do que eu coloquei aqui. Lá está 4/5 primeiro e 2/5 depois. Então, aqui o sinal vai estar diferente, né? Porque aqui eu coloquei da ordem que apareceu no problema, 2/5 ou 4/5. Abaixo está, complete com menor ou maior. Então, se essa 4/5 é maior, a boquinha vai estar aberta para ela e fechada para os 2/5. Viram a mesma coisa, ó. Aqui está fechada para 2/5 e aberta para 4/5. Inverteu a ordem das frações, continua a mesma coisa. Aberta por 4/5 e fechada para 2/5. Isso é lá no pontinho. Pronto? Posso prosseguir? Presta atenção, ó. Não respondam sempre sem ler, sem tentar entender. Se o avô... Não, você pode continuar. Oi? Pode continuar. Ah, tá. Se o avô de Davi perguntasse a ele se prefere ganhar 2/5 ou 2/3, vou colocar aqui para ficar visual melhor. 2/5 ou 2/3. E agora? Qual que é? O que tem em comum nessas duas frações? O numerador. O numerador. O denominador agora é diferente. E agora? Né? Então, ó, quando... Vamos lá, vocês têm que começar a assimilar a ideia. Quando o denominador é igual, a maior fração é que tem um numerador maior. E quando os numeradores são iguais e os denominadores diferentes, qual será a regra? Então, vamos ler aqui, ó. Se o avô de Davi perguntasse a ele se prefere ganhar 2/5 ou 2/3 da quantia que ele tem no bolso, qual fração
Davi deveria escolher para ficar com a maior quantia? 2/3. 2/3. 2/3 ou 2/5? 2/3. 2/5. 2/3. Ó, 2/5. Você só tirou 2, sobrou 3. Você tem 3, você tirou 2, ficou 1. Mas se você pensar, em quantas partes foi dividida essa fração aqui? 2/5. Tá, mas em quantas partes foi dividido? Em 5, não é? Sim. Partes, ó. Vamos lá, tentar dividir aqui em 5 partes. Não, sim. Fazer um formato diferente para dividir em 5. Ó, vamos pensar assim. 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Foi pintada 2. Certo? 2/5. Esse outro inteiro aqui, ele foi dividido só em 3 partes. Ó. Ó. Aí foi pintado 2. Qual que é maior, gente? 2/3. 2/3, gente. Qual que ficou com as maiores partes? Ó, esse está dividido em 5 partes e tem só 2, que representa o numerador. Esse está dividido em 3 partes, ó. Então, mais partes foram tomadas desse daqui. Então, nesse caso aqui, 2/3. Ó, não é para desenhar, tá? É só um exemplo. Então, nesse caso aqui, ele deve escolher 2/3. Então, a boquinha vai ficar fechada para quem? Vai ficar aberta para quem nessa fração aqui? 2/3. 2/3. Isso, a boquinha vai ficar aberta para ela. Então, ele deve escolher 2/3 da quantia, né? E lá no considere com, né, os sinais menor ou maior, 2/5, aí já está ali, né? Aqui está na ordem. 2/5 é menor que 2/3. Por quê? Ele foi dividido em mais partes, tem mais partes, né? Se você for olhar ali quando você pinta, é diferente. De 3, só tem uma parte que não foi tomada. Agora a gente vai colocar essa ideia ali dos numeradores. Lá na C. Esperar todos terminarem ali, para nós fazermos os 2 pontinhos. É para completar as frases. Pronto aqui? Ó, complete as frases corretamente usando as palavras numerador ou denominador. Quanto maior é o de uma fração, menores são as partes em que o inteiro foi dividido. Então, quanto maior é o denominador, aqui, ó. Ó, quanto maior é o denominador de uma fração, menores são a parte que o inteiro foi dividido. Por isso que eu mostrei para vocês. 5 não é maior do que 3? Então, foi dividido em mais partes. Então, quanto maior é o denominador de uma fração, menores são as partes que o inteiro foi dividido.
Então, eu tinha um inteiro que foi dividido em 5 partes menores e tem um inteiro que foi dividido só em 3. Quanto maior é o numerador... Mas tem gente que não está prestando. Eu quero ver no dia da prova, tá? Eles ficam assim, bem desatentos. Ainda mais quem tem dificuldades. Mas, enfim. Quanto maior é o numerador de uma fração, maior é a quantidade de partes que foi considerada. Então, quanto maior é o denominador, o que significa, gente? Que o inteiro foi dividido em mais partes. Então, menores são a parte que esse inteiro, né, foi dividido, porque ele foi dividido em mais partes. E quanto maior é o numerador de uma fração, maior é a quantidade de partes consideradas. Por quê? O denominador, por isso que eu falei para vocês, a gente tem que sempre seguir do começo. O denominador não representa o número de partes em que o inteiro foi dividido? Sim. E o numerador representa o número de partes que foram tomadas. Então, quanto maior é o denominador, significa que em mais partes esse inteiro foi dividido. E quanto maior é o numerador, significa que mais partes desse inteiro foram tomadas. É o inverso um do outro. Na D, agora leia as frases que indicam como comparar alguns tipos de frações e dê um exemplo para cada uma, usando símbolos menor ou maior. Então, todos terminaram. Posso apagar? Professora, Oi. posso ao banheiro? Se você esperar um pouquinho, eu agradeceria para encerrar essa página aqui. Eu vou apagar o quadro, Tá bom. tá? Só para encerrar aqui. Crianças, todos fizeram ali? Completaram os pontinhos? Vamos lá, meu bem. Então, pouquinha coisa. Então, eu quero explicar para vocês essa ideia de numerador e denominador, porque lembrando, qual que é o tema? Comparar. Eu vou comparar uma coisa com outra, que nós estamos comparando frações, tá? Então, vamos lá. Vou apagar acima. Aqui todo já... Ana Beatriz, Maria. Espero que vocês estejam entendendo 100%. Denominador e numerador. Lá no item D, vamos ver, ó, se duas frações, se é comparar, eu posso comparar até mais de duas, tá? Mas vamos lá. Se duas frações têm o mesmo denominador, a fração maior tem numerador maior. Então, eu vou colocar aqui um exemplo para vocês colocarem na linha. Ó, 1/5. Aqui vai ter o mesmo denominador. A diferença é que o numerador vai ser maior. Vamos colocar 3/5. Então, ó, toda vez que uma fração tiver os mesmos denominadores, a fração maior é aquela que tem o numerador maior. Porque, obviamente, se eu dividir 5 partes em 5 partes, o inteiro do mesmo tamanho em 5 partes, e eu for pintar, eu vou ver que esse tem mais partes tomadas do que esse. Esse tem 3, esse só tem uma. Então, vai ficar fechado para quem? O sinal 1/5. E aberto para 3/5. A outra regrinha, isso é na linha ali da primeira. Na segunda, diz assim: se duas frações têm o mesmo numerador, quem é o numerador? O numerador é quem está acima. Então, quando duas frações elas têm o mesmo numerador, a fração maior é a que tem o denominador menor. Por quê?
quanto mais é, né, ali o denominador, quanto maior ele é, significa dizer que em mais partes ele foi dividido, tá? Então, por exemplo, vamos colocar aqui 4/5 e vamos colocar 4/8. O mesmo numerador, porém com denominadores diferentes. É óbvio. Esse eu dividi em 5 e pintei 4. Esse eu dividi em 8 e pintei 4. Então, esse aqui eu dividi em mais partes. Por quê? Vocês têm que lembrarem sempre, o denominador representa em quantas partes o inteiro foi dividido. E o numerador, o número de partes do inteiro que foram tomadas. Então, se duas frações têm o mesmo numerador, a fração maior é que tem denominador menor. Quais dessas aqui é maior? 4/5. 4/8 não é. Quando o numerador é igual, quando os numeradores são iguais, olha lá a regrinha. Quando os numeradores, se duas frações têm o mesmo numerador, a fração maior é que tem denominador menor. Por quê? Quem é o denominador em uma fração? Ele representa o número de partes que o inteiro foi dividido. Então, se aqui eu tenho duas frações, eu penso lá numa imagem, numa figura. Eu sei que essa foi dividida em partes maiores e essa em partes menores. Porque aqui é 4/5 e aqui é 4/8. Página 14. Vamos ver se dá tempo da gente concluir a 14, acho. Rafael, você que tinha pedido para sair? Quem tinha pedido para sair, gente? Eu vou explicar o que é para fazer comigo. Pronto, gente? Fizeram ali? Concluíram a página 13? Ainda não, prof. Gente, a página 13 é só... Essa página aqui, 14, tem um material de apoio. Recorte os quadrados do material de apoio. Não é para pegar, quem não tem tesourinha, essas coisas, não vai pegar do colega. Cada um tem que ter o seu material, tá? Recorte os quadrados do material de apoio e use-os para representar os números a seguir. Use vermelho para representar o maior dos números e azul para o menor. Para os outros, você pode escolher outras cores. Então, nessa atividade aqui, nós vamos usar o material de apoio. Aí, quem pediu para sair, para ir ao banheiro, vai rapidinho e já volta. Tá? Lá no material, lembrando, aqui na sala eu não tenho tesoura, então não tenho o que fazer, porque não pode pegar o material do colega. É de destacar? Aqui que está dizendo recortar, eu não abri o meu ainda para ver. Eu estou abrindo o meu aqui para ver. Tá dizendo para recortar, prof. Mas diz que é de destacar, eu não abri o meu ainda. É para recortar. Ô, Lourenço, nós estamos na página 14, atividade 2. Prof, é de destacar. Então destaca. É que eu li recortar e eu não abri o meu material de apoio. Melhor, né? Porque aí não tem o problema da tesoura, que eu sei que alguns aqui não iam ter. É que o meu não tá para destacar. O meu material de apoio não é de destacar. Então, gente, vocês vão recortar os quadrados, ou destacar os quadrados do material de apoio e use-os para representar os números a seguir. Então, lá nós temos
os decimais. 7 décimos, 4 centésimos, 58 centésimos, 15 centésimos e 4 décimos. Então, vocês vão usar pintando, né? Só que tem que seguir a regra. Ó, use vermelho para representar o maior dos números. Desses números aqui, qual é o maior? Lembra lá da ideia do inteiro? Ou, mas eu falo, a pessoa, não dá para destacar, ô Mariana? Então, Mariana, só destaca para ver se está complicando. Ó, presta atenção. Lembra a ideia do inteiro? Né? Os números decimais, ele vai ser menor do que um inteiro. Então, o número decimal não significa dizer que aquele que tem mais algarismos na parte decimal representa o maior número. Então, antes de vocês pintarem, presta atenção numa coisa. Ó, quando eu falo de número decimal, eu tenho um inteiro. O que é um inteiro? 1,0. Ó, o 1 fica na unidade. Aqui já décimos, centésimos, milésimos. Então, o que esse exercício está pedindo? Para você ver, né? Qual desses representa o maior? E pintar de vermelho. Então, nessa ideia de decimais, qual desses números representa o maior? Quais dos decimais que estão ali representam o maior? Ó, 7 décimos. Tem 7 décimos, 4 centésimos, 58 centésimos, 15 centésimos e 4 centésimos. Gente, vamos lá. Ó, se pintar errado, eu tô tentando explicar, eu tô tentando orientar. Enfim. Me digam, qual desses aqui vocês vão pintar de vermelho? Qual representa o maior? Ó, para representar os números a seguir, use vermelho para representar o maior dos números. Quais desses representam o maior dos números? Lembrando que é um inteiro e o número decimal é menor de um inteiro. Pensa numa reta. Uma reta. Quais desses números está mais perto de 1? Online, quais desses números está mais próximo de 1? 7 décimos. 7 décimos. Lembra da ideia da prova? Vale 1. Conforme eu vou descontando décimos, vai diminuindo. Por quê? Se eu for pôr numa reta, quem está mais próximo de 1 é 7, gente. Mas 0,58 é maior do que 7, professora. Não, nós estamos falando de número decimal. 58 centésimos, ele está na metade da reta. Ele vale meio. Entenderam? Então, quem vocês vão pintar de vermelho? Esse daqui. Vermelho. Você vai pintar as partes. Que parte representa 7 décimos? 7 de 10, não é? Aí, está pedindo também para vocês identificarem, né? E pintar de azul o menor. Desses números ali, qual vai representar o menor? Qual vai representar o menor? Qual vai estar mais próximo de 4 centésimos? Exatamente. Por quê? 0,4 já está mais próximo do meio, né? Não está? 0,4 não está mais próximo de meio ponto, que é metade de 1. Então, vocês vão pintar de azul quem? 4 centésimos. Ó, número decimal
Não usem a ideia do, ai, quanto mais algarismos, mas não. Porque é decimal, é menor do que o inteiro. É para pintar o quadradinho? Vocês vão pintar a quantidade, gente. 4 centésimos, né? 4 partes de 100. Não é todo quadradinho, gente. É uma fração. Não tem um inteiro. O que é 4 centésimos? Como que eu represento 4 centésimos em forma de fração? 4 centésimos. Não é assim? Então, eu vou pintar 4 de 100. Como que eu represento 7 décimos ali nesses quadradinhos? 7 décimos. 7 de 100. Mas pra... Centésimos. 58 centésimos. 15 centésimos. Prof, Fala. tem que fazer uns risquinhos para medir e pintar? Meu Deus, gente, que risquinho. Já está dividido inteiro. Vocês só tem que pintar o numerador. Gente, não está dividido? Já não está dividido? Os inteiros? Não tem inteiro dividido em 100 partes, não tem inteiro dividido em 10 partes. Ô, meninas? Sim ou não? Os inteiros não estão divididos? Quais são os retângulos? Gente do céu. Me dá um cartão para mim, por favor. Qualquer um. É um de 100 e um de 10, por favor. Obrigada. Gente, não é isso que vocês recortaram? Sim. Se eu vou pintar 7 décimos, eu vou pintar quantas partes desse daqui? Eu vou pintar 7. 7, só isso. Pintar 7, não é 7 décimos? 7 partes de 100, de 10. 7 partes de 10. Se eu for pintar 4 centésimos, quantas partes eu vou pintar daqui? 4. 4, só isso que é para fazer. Aqui, meu bem. Só isso. E vocês vão escrever abaixo dos números decimais as frações correspondentes, que já está até aqui no quadro. Não. Gente, esses que vocês vão pintar vai ser para vocês terem uma ideia de tamanho. Lembra lá quando a gente está comparando? Pintem ali. Quem que vocês pintam numa fração? O numerador. 7 de 10, 4 de 100, 58 de 100, 15 de 100, 4 de 10. Aí vocês conseguem ter essa noção de tamanho. Por quê? A princípio, quando eu perguntei, o resto pode pintar de qualquer cor. Ó, tirando o maior e o menor, que é vermelho e azul, o restante vocês podem pintar de qualquer cor. Tá? Para não misturar. Só não pinta vermelho. Não, qualquer cor no sentido assim. Só não pinta de vermelho e azul. Senão vai confundir com o maior e o menor. Porque quando eu perguntei para vocês, eu tenho certeza que a maioria olhou o 58 ali, centésimos, já pensou, ele é o maior. Só porque é o 58. Se fosse 58 inteiros, só um pouquinho. Se fosse 58 inteiros... Oi. Bom dia. Um minutinho, professora, rapidinho, posso? Pode. Gente, coisa rápida, tá bom? Os alunos que estão autorizados aí na agenda para as aulas de judô, tá? Mesmo se o pai não passou na secretaria. Ah, o meu bilhete aqui está aqui, autorizo. 11h15, eu vou estar aqui no pátio, aqui na frente do portão, aqui na saída, aqui, tá bom? Aqui na parte de dentro da escola. Aí o pessoal que está autorizado, tá? Eu vou estar aguardando ali para a gente ir lá para a quadra para iniciar a nossa aula. Oi. Foi um erro meu, desculpa. Eu vou até falar para vocês, aí foi um erro meu. Eu acabei esquecendo dessa sala aqui de vocês e da sala lá do fundo, tá? A última lá do fundo. O que acontece? O pessoal que tem interesse, hoje vai estar indo poder participar da aula, tá bom? Eu converso certinho com a professora no horário lá, 11h20, tá? Quando tiver terminado já aqui a aula, daí vocês vão lá para a aula de judô. Ah, vai chamar lá na frente, meu pai vai ser chamado lá na frente. O pessoal lá da portaria vai estar avisando que vocês vão estar na aula. Tem que avisar a coordenadora, então, porque é ela que chama eles. Já para o paciente. Avisa ela. Vou deixar ela toda avisadinha. Rapidinho. Como está autorizado para fazer a aula? Sim, já está autorizado e já vai para a aula, tá bom? Chega aqui, mostra para a professora, na hora que estiver terminando aqui a aula, a professora está autorizada. Aí pega e já vai lá para o portão. Certo? Tchau, obrigado. De nada. Crianças, ó, vamos lá, vamos só finalizar esse exercício? Ó,
Tá, pintem ali os inteiros, de acordo com o numerador de cada um. O que é para escrever ali naqueles quadradinhos? A fração correspondente aos números decimais. Igual a Pro colocou ali, só. Ah, não, gente. Acabei de explicar. Como a gente vai saber se é o menor ou o maior? Não acabei de explicar? Ô, Bruna, se eu tenho uma reta, eu não entendi. Ninguém está pedindo para colocar o sinal de maior ou menor aqui, Bruna? Nada disso ainda. Não peça, pelo amor. Não, Bruna, não é isso. Hã? Gente, a Bruna parece que ela está em outro mundo, né? Ela estava conversando com a Mariana enquanto eu estava falando, né? Que legal, né? Gente, ó, não esqueçam, no exercício 2, coloque as frações abaixo dos números decimais. Eu vou retomar aqui a ideia de número decimal, se é maior ou menor, porque a coleguinha aqui, ela estava conversando, sabe? Aí depois ela quer saber, como que ela vai saber qual que é o maior? Pois é. Número decimal, ele é menor do que o inteiro. O número decimal maior ou menor não tem relação com o número de partes. Quantos algarismos eu tenho? Não tem nada a ver. O que eu tenho que olhar? Quem está mais próximo de 1. Nesse caso aqui, 7 não está mais próximo de 1. Não sei, meu bem, não contei. 7 não está mais próximo do inteiro do que 4 centésimos. 4 décimos, quando vocês pintam, vocês vão conseguir visualizar essa ideia de maior e menor. Pintem ali, gente. Vamos lá. Termina de pintar para a gente encerrar essa aula. Ó, não guardem o que vocês estão pintando do material de apoio. Deixa ele dentro da apostila quando a gente encerrar a aula. Ou no estojo, num lugar que você não perca. Tá? Deixa num lugar que você não perca. Não, guarde. Você tem a obrigação de guardar. Gente, guarde onde você não perca. Não sei, gente. Você tem a obrigação de guardar. Acabei de pintar. Acabou de pintar? Ó, presta atenção. Pintaram? Tá. Ainda não, prof. Prof, Eu ainda não. Tá, mesmo que não pintou, deixa eu só perguntar. Vocês escreveram os números decimais ali abaixo, a fração abaixo dos números decimais? Sim. Ok. Ainda Então, não. você está voltando a pintar, né? Sim, prof. Tá. Então, terminei de pintar. A letra B, nós vamos fazer na próxima aula, porque daqui a pouco começam a chamar. Se todos tivessem terminado de pintar, nós íamos completar a reta. Ó, quem terminou tudo, completa a reta da letra B. Quem está, o menor número, é óbvio, é o que está mais próximo de 0. O maior número, é óbvio, né? É o que está mais próximo de 1. É só colocando ali na reta. Organizando os números na reta numérica. Não. A bolinha vermelha representa metade. Quem que é metade? 0,5 ou 0,50, né? Representa metade. 4 décimos ou... 4 décimos, né? Porque depois você já tem mais da metade, que é 58 centésimos. Lembrando, quem terminou de pintar, guarda, tá? Para não perder.
Não percam que nós vamos usar na próxima aula, tá? Guardem bonitinho ali, estão chegando na próxima aula. Eu perdi, não sei onde tá. Rapidinho. Todos terminaram ali de pintar? Eu guardei, prof. Tá, Sim. guardou? Ainda Terminaram. não, prof. Tá. Ó, o item B... É assim, tem que pintar assim. Não, meu bem, aqui não é para pintar, aqui é para você colocar a fração. O que é para você pintar é aqueles que você recortou. Tá bom, mas só colocar, escreve aqui dentro. As frações, 7/10, 4 centésimos. Ó, lá abaixo dos números decimais, é para você escreverem as frações, tá bom? Correspondente ao número decimal. Não esqueça, não deixe em branco, por favor. Eu já fiz. Tá. Ó, quem já fez, já terminou de pintar, estão dispensados online. Na próxima aula a gente continua nesta página. Façam a tarefa, as tarefas, na realidade, até amanhã. Guardem para não perder o... Tchau, prof. Tchau, meu bem. Você pode tirar um pouquinho a tela do seu computador? Só para ver. Mas por que, meu bem? É só colocar as frações abaixo de cada número. Só queria tirar a dúvida aqui. Ah, dúvida? Tá bom. Prof, a Bia tem que fazer você mesmo, porque eu estava terminando de pintar. Ok, Rafael. Guarda, tá, Rafa, para não perder. Uhum. Tchau, prof. Tchau, meu bem. Prof, Ok, Bárbara. a B é para colocar o que mesmo? A B? A B a gente faz na próxima aula. Ah, tá. Tá bom? Tá. Tchau, prof. Bom almoço. Tchau, princesa. Bom almoço. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, gatinha. Matemática.